Oi, gente! Iniciamos mais um vídeo aqui do nosso canal Chá e Prosa Boa. E hoje, Dia das Crianças no nosso Brasil, dia também nacional da leitura e dia da padroeira, né, para quem é católico, de Nossa Senhora Aparecida. Então, como é o Dia da Criança e Dia Nacional da Leitura, eu pensei e decidi trazer para vocês um assunto que não é tão discutido no nosso Brasil, com relação às editoras, né? Mercado editorial. Ou seja, o mercado das edições, impressões e lançamentos, publicações de livros. E eu pensei da literatura infanto-juvenil, até porque hoje comemoramos o Dia da Criança no nosso país. Há no nosso Brasil, de norte a sul, muitos autores independentes, com suas editoras também independentes, principalmente escritores negros e indígenas. Então, eu resolvi trazer essa discussão para vocês aqui no nosso canal para a gente pensar junto e também comentarmos, vermos o que a gente pensa sobre esse assunto, porque no eixo sul e sudeste há uma concentração muito grande de editoras grandes, com muito poder financeiro e que lançam diversos livros de escritores, até mesmo com tiragens, né? Ou seja, que vendem muito mais livros. E isso acontece também na literatura infanto-juvenil. Já as editoras que são independentes, ou seja, de muitos escritores independentes, elas acabam sendo um pouco sufocadas por esse mercado editorial maior dessas editoras mais abastadas, né, com relação à parte de dinheiro, do capital. Aí eu decidi trazer para vocês alguns nomes de algumas editoras, mas são vários escritores que nós temos, principalmente da literatura infanto-juvenil, indígenas e negros, que trazem as questões da literatura e cultura e história, tanto afro-brasileira e africana, como também indígenas. Eu fiz uma pesquisa até para saber se haviam alguns escritores independentes ciganos sobre a história dentro da literatura infanto-juvenil ciganos. Eu não encontrei. Se vocês encontrarem, vocês tragam para mim alguma indicação, sugestão para que eu depois possa pesquisar, porque é um assunto também importante para que a gente traga para as nossas crianças e jovens sobre o povo cigano no nosso país, que também não tem tanta visibilidade com relação à sua história dentro das escolas, na educação e até dentro das famílias, né? E mais uma coisa importante é que as famílias possam trazer mais livros, tanto impresso como também digital ou digitalizado, para os filhos, para que eles possam ler. E os pais possam ler juntos, ou o responsável leia junto com as crianças e os jovens, para que a gente possa, como eu havia discutido aqui em um dos meus vídeos, a respeito da aquisição da leitura, que nós, no nosso país, estamos tendo poucos leitores. E em outros países também, o índice tem caído bastante. Então, vamos começar falando de algumas editoras independentes. A primeira que eu trouxe foi a Afrobooks. Quem é o autor e fundador é o Pau de Cabinda. Ele é lá do Ceará e ele tem o eixo dele de publicações é a questão da cultura e história africana. E ele tem um livro que foi lançado há pouco tempo, que é um livro infantil que se chama Contos para Minha Filha.
É muito interessante, vocês procurem, né? Quem sabe até professores na escola, na hora de selecionar, que possam também selecionar dessa editora alguns livros para trazer em sala de aula, nos projetos de leitura. Outra editora é a Nega Lilu, lá de Goiás. Essa editora, ela publica diversos livros em diversas temáticas, como PCDs, a questão da negritude, né, no nosso país, dos povos negros, dos povos indígenas originários, também sobre as mulheres, sobre os idosos, sobre a infância, a questão LGBTQIA+. Então, é muito interessante. E lá nessa editora tem diversos autores também independentes. Outra editora que eu pesquisei é a Editora Mural. Ela já surgiu na Brasilândia, na zona norte de São Paulo, por um grupo de amigos, ou seja, 3 amigos e residentes lá na Brasilândia. E eles decidiram receberem textos, né, livros para publicação, e eles até têm uma publicação também, dentro do eixo afrofuturismo. Muito interessante, e uma das preocupações deles, como eles vivem na Brasilândia, era trazer também a produção deles, bibliográfica, né, literária, com valor acessível para as pessoas, como R$ 20 ou até menos os livros. Então, vocês também podem procurar essa editora, como as outras que eu tenho citado aqui. E uma outra editora é a Kwanza, que é da escritora Cidinha da Silva, que eu conheço pessoalmente. Tenho um apreço muito grande pela Cidinha, porque ela luta sempre com relação a essas produções independentes dos escritores, né? Ecoando a voz dela, quanto aos escritores e editoras independentes dentro desse mercado, né, bibliográfico, literário gigantesco. E ela é mineira, mas vive em São Paulo, e ela traz a questão da ancestralidade negra nos livros dela. Tem contos, crônicas, tem alguns outros textos dentro da literatura infantil, como também da literatura juvenil. Eu tenho até um livro dela de crônicas muito bom, e que vocês também possam pesquisar essa editora Kwanza, da Cidinha da Silva, e pesquisar os livros dela. Outra editora que é de Salvador, que é de uma amiga minha, é a editora Erejinga Educação, lá de Salvador, da minha amiga Ana Fátima dos Santos. A Ana Fátima, a editora dela é de um desejo dela, de um sonho dela, essa criação dessa editora para publicação das obras delas e também dos filhos dela. Ela tem 2 crianças, o Akin e também a Maquiba. E o Akin, ele é um menino de 10 anos, e ele também escreve livros dentro da literatura infanto-juvenil. E ele também é um escritor, né, mirim. E a Ana Fátima, ela traz essa ênfase com relação à epistemologia negra dentro das suas obras, e também das obras que são publicadas, né, na editora dela. E também ela é uma escritora e uma editora independente. Já uma outra editora que eu trago aqui para vocês conhecerem é a Pachamama. A editora Pachamama, ela surgiu através de um grupo de mulheres indígenas. E dentro dessa editora traz também diversas obras infanto-juvenis sobre a cultura e história indígena do nosso Brasil, e também da cultura afro-brasileira e africana. Muito interessante, bom também vocês pesquisarem
e privilegiarem também essas editoras e esses escritores independentes que lutam sempre com as suas obras, das suas editoras ou obras próprias, em diversas escolas, em diversos eventos literários, né, nas redes sociais também, sempre tentando dar visibilidade a diversos escritos, diversas histórias emocionantes sobre a nossa cultura, o nosso povo, para que a gente tenha acesso. Então, que a gente possa privilegiar também esses escritores e essas editoras. E para finalizar, uma outra editora que eu trago é a Saberes da Mata, que é da educadora Marta de Lima. A Marta, ela nasceu em Manaus e ela hoje mora no sul, em Santa Catarina. E ela criou essa editora e dentro, assim, da editora dela, ela traz diversos trabalhos muito interessantes. Não somente as publicações escritas, mas ela gosta de dar ênfase, né, ao trabalho dela e de outros escritores que trazem a pintura, a questão do corpo, né, a imagem corporal, o trabalho corporal dos povos indígenas. E os gráficos, né, o grafismo que os povos indígenas, até os africanos também, na cultura africana, traz muito a questão da geometria em suas imagens. E isso é muito interessante para a gente aprender e as crianças também. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha dica com relação às editoras, aos autores independentes do nosso Brasil, tanto do sul, do sudeste, como também do norte, nordeste e centro-oeste do nosso país, que às vezes a gente não tem esse diálogo. Quem está no sul e no sudeste não dialoga com quem está no norte, no nordeste e no centro-oeste. E que a gente possa começar a traçar essas linhas, né? Unirem essas linhas para que a gente conheça o nosso povo do nosso Brasil, que é diverso, é múltiplo, pluri, e a nossa cultura brasileira, que é tão riquíssima, trazendo para as nossas crianças, que as nossas crianças realmente se apoderem da leitura, da escrita e também da parte oral, né? Fazendo com que se enriqueça cada vez mais, possa sonhar muito mais, trazendo isso tanto para o papel, quanto também para as telas, que hoje, né, nós temos a tecnologia tão avançada, mas que a gente possa se encher de conhecimento dos nossos saberes ancestrais e de todo esse nosso povo brasileiro que é cheio da cultura indígena, da cultura africana e também dos povos ciganos, se vocês souberem sobre eles, e de tantos outros povos que aqui estão, mas que a gente possa apreciar mais o trabalho daqueles autores que às vezes ficam todos os dias em meio aos seus outros ofícios, tentando vender e mostrar as suas obras com tanto amor e carinho para nós. Então, um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo, dessa reflexão, e a gente se vê no próximo vídeo do Chá e Prosa Boa. Todo bem querer para vocês, tchau! E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Até a próxima!